Empresa limpa, só Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Financiamento pela Caixa Econômica Federal. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Informações pelos telefones 2643-3610 e 3053-4342 ou pelo ID 88*111 555. Construção Reg Engenharia. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção Reg. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555. Caminho escuro se tornou, perdido e sem forças me senti. Não pude crer que ao meu lado sempre estava alguém tentando me ajudar a prosseguir. Mas um dia encontrei Jesus. Ele me estendeu a mão, eu agora tenho segurança. Não vou mais andar sozinho, eu não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Eu no mundo busquei riquezas que não é preciso ter. O meu tesouro eu sei que estás no céu. Amigos eu perdi, triste então meu coração ficou. Mas encontrei um amigo salvador. Ele nunca me abandonou, não. Tua graça me salvou. Eu agora tenho segurança. Não vou mais andar sozinho. Eu não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Oh Cristo, Tu és o meu viver. Em Ti
ti encontro paz. Cristo, eu não vou me esquecer que tens amor por mim. Eu agora tenho segurança, não vou mais andar sozinho. Eu não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Eu não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Amém. Fale para o seu irmão do seu lado assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Deus é tão bom e tua misericórdia é para sempre. Deus é tão bom e sua misericórdia é para sempre. Povos e raça te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. E o Deus é bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom e tua misericórdia é para sempre. Deus é tão bom e tua misericórdia é para sempre. Povos e raças te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. O Deus é bom. O Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. O Deus é bom, o Deus é bom em todo tempo, todo tempo. Deus é bom, o Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. O Deus é bom, o Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. O Deus é bom.
te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Pela graça, essa canção vai dizer, pela graça que nós somos salvos, somente pela graça. Seu filho veio a mim como cordeiro, morreu, mas ressurgiu o Rei do Céu. Vamos dançar e celebrar com os que surdos escutarão. Eu fui curado, diz a canção, pela graça de Deus nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá sua voz do Salvador, chamando-os todos para o lar. Quem a Ele invocar é poderoso para salvar. Pela graça de Deus nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de Deus nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus da vida eterna. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo vive. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para adorar. Aleluia, Ele é digno. Aleluia, Cristo Filho. Aleluia, Ele é santo. Erga a voz para adorar. Pela graça de Deus nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá vida eterna. Pela graça de Deus nós podemos testemunhar.
Só o sangue de Jesus nos dá a vida eterna. Aleluia, Senhor. Ele é digno, o nosso Deus é digno de receber a nossa adoração, de receber o melhor louvor, os melhores acordes, a melhor voz. E quando Ele olha para as nossas vidas, Ele vê isso, porque o que basta é a intenção do nosso coração adorá-lo. Senhor, obrigado, porque aqui estamos reunidos na Tua casa, Te adorando, Te exaltando, declarando o quanto é bom viver nesta graça maravilhosa, a salvação que chega às nossas vidas. Continue a receber esse louvor, Deus, na Tua presença, Pai. Nos encha com a presença do Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Assim clamamos o Teu nome e exaltamos a Tua presença neste lugar, Senhor. Como é bom Te adorar, Senhor. Como é bom erguer a voz e cantar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Como é bom, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou.
Cante a Ele. Digno é o Senhor, digno é o Senhor de receber toda a honra e toda a glória. Digno é o Senhor de receber o nosso louvor. Exaltar o Senhor com suas palmas, porque Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. É muito bom você estar aqui. Diga para quem está ao seu lado, é muito bom você estar aqui, diga. E agora eu vou dizer para vocês, é muito bom estarmos aqui, amém? Mas sabem o que é muito bom mesmo? Aliás, muito, muito, muito bom mesmo, muitíssimo bom mesmo, é sabermos que Deus está aqui, amém? Nos cultos comunitários nós temos um encontro marcado com Deus, nos reunimos para louvar e adorar o seu santo nome, amém? Por isso, igreja, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema, e é muito simples o tema, decisões. Esse é o tema, decisões. Em Mateus capítulo 23, verso 37, encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma declaração muito interessante. E ele fala de decisões. Duas decisões encontramos no texto. Duas decisões encontramos no texto. E vamos ler juntos esses versos ditos pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, vocês podem me ajudar? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito Deus, nós te louvamos por esta hora que é do Senhor, é a hora da palavra do Senhor, da pregação do Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, discernimento da tua palavra. Abençoa o teu servo que vai pregar a tua palavra, para que de maneira muito clara, no poder do teu Espírito, seja compreendida a tua palavra por todos nós. Ó Deus, abençoa-nos para que a tua palavra chegue também aos nossos corações.
e que ao final, Deus, desta mensagem, muitas pessoas estejam pensando em que tipo de decisão elas se encontram, e ao conhecerem mais de perto e repensarem a decisão do Senhor, possam também tomar a sua decisão com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus usa uma figura muito interessante naquele tempo, já muito conhecida em Israel, que é a figura de uma galinha. Quem aqui já esteve na roça e viu uma galinha com pintinhos? Quem já viu isso? Levanta a mão. Tem muita gente também que veio da roça, igual eu vim também, não é verdade? Mas mesmo aqueles que são da cidade pode ter passeado na roça. A minha mãe criava galinhas. E uma coisa interessante, quem já observou isso, que uma galinha com seus pintinhos, ela tem hora que se transforma numa arara. Arara, bicho selvagem. Então a galinha com seus pintinhos é como a maioria das fêmeas com relação aos seus filhotes. E a galinha, quando ela bota ovo, ela fica caquerejando. Mas quando ela se vê ameaçada nos seus pintainhos, os seus pintinhos, os seus filhotes, os seus filhinhos, ela levanta as suas asas, fica muito brava, e ela então fica rodando e balançando e chamando os seus pintinhos, e eles vêm e se escondem sob as suas asas. Ela fecha as suas asas e eles ficam em segurança, protegidos sob as asas da mamãe galinha. Jesus usa isso para explicar para os judeus e para nós qual é a visão de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito. Jesus declarou assim: Jerusalém, Jerusalém, falando da cidade de Jerusalém, falando dos judeus, falando da sua igreja, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está se referindo aqui à história da pregação pelos profetas. Os profetas pregaram muitas vezes que os israelitas deveriam mudar a sua postura, a sua maneira de ser, de sentir, de agir. Os israelitas deveriam, na verdade, se voltar para Deus, se arrepender de seus pecados. Mas havia no meio de Israel uma justificativa muito grande. Eles diziam que Jerusalém não seria destruída, pois o templo de Deus estava ali. Que coisa impressionante! O templo de Deus estava ali. Conhecemos da história bíblica. Davi começou a edificar o templo, e Salomão, seu filho, completou a edificação do templo, dedicou aquele templo para a adoração ao Senhor. Até hoje o templo de Jerusalém está lá para celebrar o nome do Senhor. E eles se baseavam numa mensagem profética bíblica, em que diz o texto em 2 Reis 21:7, como também em 2 Crônicas 33:7, que Deus escolheu Jerusalém, dizendo assim: nela porei o meu nome para sempre, naquela cidade, porque ali estava o templo de celebração do nome do Senhor. Mas é interessante que mesmo quando Davi instituiu Jerusalém como a capital do reino de Israel, o reino era apenas um só, não estava dividido em Judá e Israel, reino do norte e reino do sul. E aquela cidade passou por muitos problemas. Ela foi destruída e reconstruída muitas vezes. O templo foi derrubado e reconstruído e retificado também muitas vezes. A Bíblia registra que em 587 a.C., Nabucodonosor destruiu aquela cidade quando levou cativos os de Judá, e ele então derribou a cidade, destruiu a cidade, e o templo também foi danificado. E eis que houve um profeta de Deus chamado Jeremias. Diz a Bíblia que Jeremias chorou sobre Jerusalém, por ver tanta desolação, ficou muito triste. E Jeremias é conhecido como profeta chorão, e ele chorou porque viu aquela cidade santa sendo destruída. Depois houve a reedificação, mas no ano 70 da era cristã, já no domínio do Império Romano, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém também de novo.
Depois da história que Adriano também, em nome dos romanos, em 132 depois de Cristo, ele expulsou os judeus de Jerusalém, destruiu a cidade e depois reconstruiu aquela cidade, mas deu um nome pagão. O nome significa Aérea Capitolina, quer dizer Júpiter, um nome pagão para a cidade de Jerusalém. Mas também naquela cidade de Jerusalém, naquele lugar considerado sagrado pelo Senhor, a capital religiosa do Senhor, a capital do culto para o Senhor, ali aconteceram 3 grandes eventos do cristianismo. E isso nos diz muito respeito esse fato, em que 3 eventos aconteceram ali. O primeiro deles foi a morte de Jesus Cristo. O segundo deles foi o túmulo, a ressurreição de Jesus. E o terceiro evento foi o chamado Pentecostes, que é o revestimento do poder do Espírito Santo, para que os discípulos de Jesus pudessem trabalhar a igreja do Senhor na face da terra. O tempo passou, os séculos se passaram. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1947, os judeus voltaram a ter de novo o seu território, restauraram o Estado de Israel. E até hoje o Israel moderno está lá, e Jerusalém está lá edificada. E Jerusalém, então, biblicamente, é considerada a cidade santa, a cidade do Senhor. Mas, queridos, o que isso tem a dizer a nosso respeito? Jesus disse assim: vocês matam os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Ou seja, a Jerusalém não dá ouvidos à voz de Deus. Eu quero extrair então algumas lições aplicando isso para nós, para o nosso tempo, para a nossa cidade de Cabo Frio, para você, a cidade onde você mora, onde você vive, mesmo que não seja esta cidade. Eu quero falar sobre 2 decisões que encontramos nesse texto, em que Jesus deixa muito claras para nós essas 2 decisões. A primeira decisão é a decisão de Deus. Diz o texto assim, em Mateus 23, verso 37, quantas vezes eu quis, Deus decidiu abrigar as pessoas. Deus decidiu cuidar das pessoas. Deus decidiu recolher as pessoas, proteger as pessoas. Deus decidiu dar segurança às pessoas, restauração, dar vida às pessoas. Quantas vezes eu quis colocar vocês sob as minhas asas. Quantas vezes eu quis. Mas essa decisão de Deus parece que ela não é suficiente para todas as pessoas. Jesus chorou, porque na verdade ele diz assim: se me conheceras, eu que choro sobre esta cidade, eu agora vejo que vocês preferem muito mais a confrontação com o Império Romano, vocês preferem muito mais a negação da minha salvação do que se abrigar sob as minhas asas. Salmos 91, versos 1 a 4, nós lemos assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Uma linguagem muito conhecida de Israel. A decisão de Deus seria de livrar o seu povo da sua ira. Eu quero falar sobre isso mais um pouquinho. Queridos, nós costumamos dizer que Deus é amoroso, isso é verdade. Aliás, a Bíblia diz que a essência de Deus é amor. Deus é amor. Então, quando falamos em amor, logo nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, a pessoa de Deus, porque Ele é amor. Mas às vezes nos esquecemos que Ele é justiça, e que Ele fala da sua ira, Ele fala da sua revolta, Ele fala da sua dor, Ele fala da sua expectativa sobre os homens e a sua frustração de não ver a sua expectativa atendida pelos homens. A ira de Deus significa o seguinte: quando no dia do juízo final, quando nós comparecermos diante dele, então só haverá 2 expressões: justificados ou injustificados, ou não justificados, como queiram.
Então a ira de Deus para aqueles que não são justificados pelo sangue desse Cristo que chorou em Jerusalém, a ira de Deus vai então prevalecer. O amor de Deus não impede a manifestação da sua ira no dia do juízo. Aqueles pelos quais Jesus chorou, aqueles pelos quais Jesus se entregou em Jerusalém, aqueles pelos quais Jesus morreu em Jerusalém, aqueles pelos quais Jesus deixou o túmulo vazio, aqueles pelos quais Jesus capacitou a sua igreja para pregar a palavra em todo o mundo, aqueles pelos quais Jesus continua fazendo a vontade de Deus, a decisão de Deus, mas não querem Deus, sobre esses a ira do Senhor se manifestará. A decisão de Deus é livrar os homens da sua ira, mas o texto nós lemos assim: a casa ficará deserta. Sabe o que significa a casa ficar deserta, queridos? A cidade destruída, as pessoas perdidas, não tem mais abrigo, não tem mais refúgio, porque não tem salvação. A decisão de Deus é que todos nós sejamos salvos. Jesus ampliou esse domínio político, esse domínio religioso de Jerusalém, quando ele disse assim: agora vocês vão por todo o mundo, vão pregar a toda a terra, não apenas na Judéia, cuja capital era Jerusalém, não apenas na Samaria, não apenas na Galileia, as 3 províncias da Palestina de então, mas até os confins da terra. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo universalizou a pregação do Evangelho. Agora não apenas aquela Jerusalém histórica para os judeus, mas agora em todas as cidades do mundo, onde houverem pessoas que queiram cultuar esse Deus, serão abençoadas. E sobre essas pessoas e essas cidades, Jesus também continua a chorar como chorou em Jerusalém. Sabe por quê? Porque as pessoas não compreendem isso. As pessoas não compreendem a decisão de Deus de salvá-las. Jesus, quando certa feita estava falando e explicando para os seus discípulos, depois de ele estar ceando, comendo com publicanos, com pecadores, com a escória daqueles dias, as pessoas mais perdidas espiritualmente, ele falou assim: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os enfermos. E falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, e a vontade do meu Pai que está nos céus é que todos sejam salvos. Essa é a decisão de Deus. Jesus foi até Jerusalém, não foi para que Deus fizesse apenas assim uma brincadeira ou um jogo com os homens, ou uma chantagem com os homens. Eu vou descer, vou à terra, vou morrer, e vocês agora se sentam ameaçados. Não é isso. Jesus veio até a cruz e morreu como uma oportunidade dos homens poderem se reencontrar com Deus. Essa é a decisão de Deus. Essa é a decisão de Deus. Diz o texto sagrado: quantas vezes eu quis abrigar vocês sob as minhas asas, mas vocês não quiseram. Rebeldia de um povo. E eu fico a perguntar, na história da humanidade, após esses dias, será que Jesus não continua do mesmo modo a chorar e a dizer, quando olha para você, olha para mim, olha para outros, e encontra entre nós pessoas que não estão abrigadas sob as suas asas, asas da salvação, asas do perdão, asas da vida? E será que ele continua ou não a chorar do mesmo modo? Mas a segunda decisão que encontramos no texto, para fazermos uma aplicação, não é mais a decisão de Deus, é a decisão dos homens. Jesus diz textualmente assim: mas vocês não quiseram. Será que tem alguém aqui incluído nesse grupo das pessoas que não quiseram? Mas vocês não quiseram, diz o texto. É o problema da rejeição, é o problema de não saber aproveitar a oportunidade de estar diante de Cristo. Aquelas pessoas estavam diante de Jesus, muitos aproveitaram a oportunidade, muitas pessoas o seguiram, mas muitas o deixaram, mesmo depois de segui-lo por algum tempo, e muitas pessoas o rejeitaram, a ponto de declarar: crucifica-o, crucifica-o. Malbataan, ele disse que há 4 coisas que não mais retornam para as pessoas, 4 coisas que não retornam. A primeira
segundo ele, é a pedra depois de atirada. Você atira uma pedra, aí já era, não volta para você mais. A segunda coisa que não retorna é a palavra depois de pronunciada. Quando você diz, já pertence a quem ouviu, não pertence mais a você. A terceira é o tempo depois que se passa, não dá para voltar mais. Se não aproveitou bem, já era também. E a última é a oportunidade depois de perdida. Então, eu queria trabalhar essa última coisa que não retorna mais, a oportunidade depois de perdida. Diz a Bíblia que o Senhor fala, o Espírito Santo fala, o Senhor trabalha o coração, trabalha a mente, e há pessoas que ficam deixando para depois. Enquanto a Bíblia diz assim, ó, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas há tanto coração duro, há tanta desculpa para deixar para depois, há tanta indiferença para com Deus, há tantas coisas que nos ocupam o coração e a mente, e então Deus não cabe por completo no coração e na mente, e deixamos Deus sempre para o dia de amanhã. Somos descuidados com as coisas de Deus. Mas Malbatã, um sábio, declarou isso: oportunidade perdida, ela não volta mais. É muito difícil uma pessoa ter uma segunda chance sobre a mesma coisa. É muito difícil. Eu conheço muita gente que já chorou pelas oportunidades perdidas na sua vida. E aí, eu me lembro de pensar com vocês um pouco sobre o livre-arbítrio. A Bíblia fala muitas vezes da expressão se você. Se você quiser, sabe o que é isso? A decisão é sua, a decisão é do homem. É como se você estivesse com uma mesa posta, e nessa mesa tem várias coisas colocadas. Imagine uma mesa muito farta, o chamado self-service. Você tem lá um restaurante muito legal, e você tem lá o arroz, tem o feijão, tem a farofa, tem a salada, vários tipos de carne, e etc, etc, etc. Tem comida japonesa, comida francesa, comida brasileira, tem até comida mineira, né? Comida gostosa, comida mineira, e vai por aí afora. E você tem a mesa, e você começa a comer, escolhendo primeiro o que você mais gosta. Outro dia fomos almoçar com um grupo de irmãos, e chegando lá o pessoal, pastor, começa pela salada. É o ideal, mas eu vi tanta coisa gostosa, que não dava para começar pela salada, não dava. Não é assim que acontece? O ideal seria comer só salada, mas dá para comer só salada? Não, sabe por quê? Porque você escolhe o que você quer comer. Você chega com self-service, você escolhe o que você quer comer. Então a gente começa pela carne. Não, arroz eu como em casa todos os dias, estou pagando a comer carne, não é assim? E tanto há isso que até no self-service costumam dizer assim, ó, se for só carne, o valor é tanto, cobra mais caro. Não tem isso também? Tem. Escolhas, escolha de roupa para vestir, tipo de maquiagem que se usa, não é assim? Nós vivemos de escolhas. Mas por que que nas questões que se referem a Deus, nós não conseguimos acertar nas escolhas? Por que que deixamos Deus sempre para depois? Nos preocupamos com tantas coisas e Deus fica para depois. Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, querido, sabe por quê? Jesus não para de insistir. Se você está aqui hoje e ainda não tomou a decisão, exatamente por causa disso, quantas vezes Jesus já falou ao seu coração, à sua mente, à sua alma? Mas a pergunta é, quantas vezes mais você terá a oportunidade de ouvir Jesus falar? Pense nisso. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Isso chama livre-arbítrio. O homem tem o direito de escolher. Ele quer, ótimo, não quer, problema para ele, mas ele não quer, tem direito de escolher não querer. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte:
a decisão de Deus continua firme, é a mesma. Deus não desiste de nenhum de nós. Agora, o choro de Jesus continua ainda hoje. Jesus continua na sua decisão de ajuntar a todos sob suas asas, mas muitos fazem como os judeus naqueles dias. Muitos ainda estão com Cristo na cruz. Pastor, que história é essa do Cristo estar na cruz ainda? Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador e Senhor, para você ele está naquela cruz cravado ainda, porque não tem efeito nenhum para você a morte dele há cerca de 2000 anos atrás. Não tem valor para você. E ainda mais, eu quero dizer que o homem tem direito de fazer a sua escolha de querer ou escolha de não querer, escolha de decidir andar com Cristo ou escolha de decidir não andar com Cristo. Mas o que o homem não tem direito é de escolher a consequência de sua escolha. Não dá. Se o homem decide deixar Jesus chorando, como chorou lá naquela Jerusalém, se o homem decidir dizer não para Jesus, eu não quero o teu sacrifício, faço questão de não entender, não quero aplicá-lo na minha vida, não tem por que me arrepender, eu continuo me entendendo uma pessoa que está tudo certo comigo, eu não preciso da tua salvação. O homem pode fazer isso, e Deus respeita com muita tristeza, mas no dia do juízo final, repito, quando a ira de Deus se manifestar, aí não tem amor de Deus que dê jeito mais, porque será a oportunidade da ira. O amor é só para os salvos, para o céu com o Senhor, mas a ira de Deus é para a condenação daqueles que decidiram pela má escolha. Coisa boa é termos oportunidades que são dadas pelo Senhor. Enquanto nós temos vida, tem esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Eu digo que não, que morre por último é a pessoa. Enquanto a pessoa tiver vida, ainda tem esperança. Ainda enquanto há vida, há esperança. E Deus continua falando a mesma mensagem. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês sob as minhas asas, quantas vezes, mas vocês não quiseram. Quantas vezes você já tem ouvido a pregação do Evangelho? Quantas vezes você já ouviu o nome de Jesus? Quantas vezes? Saber que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode mudar a sua casa, que Ele pode dar sentido à sua vida. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes já ouviu falar que Ele tem poder de fazer você deixar um vício? Quantas vezes já ouviu falar que Ele tem poder de mudar a sua mente, o seu coração? Quantas vezes você já ouviu isso? Mas ainda continuo na expectativa de ouvir outras vezes. Estou concluindo. A decisão de Deus se mantém, e Ele tem uma grande expectativa que todos nós tomemos a decisão certa, que é de dizer: Senhor Jesus, não precisa mais chorar por nós, não precisa mais lágrimas por nós, porque aquela morte de cruz, aquele túmulo vazio e o poder do Espírito em nós, isso já nos basta. Agora vivemos pela Tua graça, vivemos agora com alegria, testemunhando da nossa fé. É isso. Qual é a sua decisão? Você se sente próximo de Jesus, a ponto de dizer para Ele assim, presta atenção, Jesus, aquela morte de cruz foi para mim. Jesus, aquele túmulo que ficou vazio foi para mim, porque a morte da cruz, o sangue, perdoa os meus pecados. O túmulo que ficou vazio é a garantia da minha ressurreição. Jesus, aquele poder lá em Jerusalém, quando capacitou o Espírito, capacitou aqueles primeiros homens,
E quando a tua palavra diz que agora esse mesmo Espírito capacita aqueles que se convertem, também é para mim. É para mim. E agora, não abro mão dessa decisão de estar com o Senhor, de caminhar com o Senhor, de viver com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao seu coração. E quantas vezes você já teve essa oportunidade? Aproveite, não deixe para depois. Hoje é o seu dia de tomar uma decisão de superação, decisão de fazer novas as coisas, decisão de se acertar por completo com Deus. Você não veio aqui por obra do acaso. Saiba que se você está aqui, é porque Deus está dando para você uma grande oportunidade, você pensar em como anda a sua vida com Ele. Vamos colocar em pé e vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar você a tomar uma decisão definitiva com Deus. Essa decisão é para todo aquele que ainda não tem certeza da sua salvação. Primeira parte do apelo. Se eu perguntasse aqui, você com sinceridade no seu coração, se você tem certeza de ser uma pessoa salva por Cristo, se eu pedisse para levantar a mão, eu não sei se todos levantariam a sua mão, mas eu afirmo para você que independentemente da sua vida, o poder de Deus garante a salvação da sua alma, e você pode ter essa certeza, em Cristo Jesus e somente nele. Então o apelo é para que você entregue a sua vida a Jesus, e saia daqui na certeza de que Ele pode salvar você, pode abençoar você. Segundo apelo é para a pessoa que já fez isso, mas ainda não amadureceu essa relação com o Senhor, gostaria muito de caminhar com o Senhor, quer estudar a Bíblia, quer fazer discipulado, quer acompanhar mais de perto as coisas de Deus, estudar mais, e tirando as dúvidas que são dos homens, e só Deus pode tirar. Também se você está passando por uma outra crise, um problema a ser superado, você está precisando de que Deus abençoe a sua vida de algum modo, então venha aqui à frente e vamos orar juntos, vamos entregar nossas vidas diante do Senhor, porque só o Senhor pode nos abençoar. Vamos fazer isso? Você quer sair do seu lugar? Enquanto estivermos louvando, pode vir, e vamos orar aqui ao final deste culto. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu
Vamos orar. Se alguém quiser vir ainda, aproveite um momento. Costuma, às vezes, Deus está falando com a pessoa e a pessoa não consegue se mexer, e a pessoa quer vir à frente e algo impede. Se Deus fala para você vir, então venha. Sai do seu lugar e venha. Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra sempre deixa um apelo para que as pessoas tomem as suas decisões. Aqui temos um grupo de irmãos, ó Deus, pessoas que vieram pelas diferentes razões, mas estão diante do altar do Senhor, humildemente declarando para o Senhor que precisam do cuidado do Senhor. Abriga sob as Tuas asas, ó Deus. Ó Deus, que cada um veja no Senhor o refúgio que precisa, a segurança, ó Deus, a paz, a saúde física, emocional, espiritual, a certeza, ó Deus, da Tua bênção, do Teu cuidado, da Tua salvação, do Teu perdão, da restauração, essas coisas que só vêm do Senhor. A paz do Senhor, ó Deus. Ó Senhor, quanta coisa boa vem do Senhor para as nossas vidas. Toma cada um então pelas Tuas mãos, ó Deus, e conduz em segurança. Ó Deus, cuida de cada um desses queridos aqui. Ó Deus, a decisão que tomou nesta hora de culto seja para toda a vida, uma decisão firmada no poder do Teu Santo Espírito. Que cada um confie plenamente no Senhor, na bênção do Senhor, no poder do Senhor de fazer novas todas as coisas. A decisão do Senhor, nós sabemos que é de nos buscar até nos encontrar, e a expectativa do Senhor é que quando Tu nos encontras, que nós possamos declarar para o Senhor que nós somos agradecidos e decidimos caminhar com o Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades que temos. Abençoa este povo, abençoa esta terra de Cabo Frio, as famílias deste lugar. Ó Deus, que as pessoas possam glorificar o Teu nome, celebrar o nome do Senhor. Dá-nos dias, ó Deus, abençoados, dias de vitória, dias em que nós possamos atravessar os desertos com segurança, ó Deus. Dá-nos essa bênção, Senhor, para nós, para os nossos queridos, para o Teu povo, para as famílias desta terra, para os irmãos e amigos que nos visitam, que acompanham também este culto. Abençoa os que não estão aqui, que acompanham pelas suas casas, nos hospitais, em quaisquer lugares onde se encontrem. Abençoa a todas as famílias, todas as pessoas que estão agora celebrando também o nome do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor.